queridas irmãs, meus queridos irmãos, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez, nesse momento de parada, nesse momento de ouvir os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus, nos conectarmos com o amor divino, com o que nos protege, nos guia nessa nossa caminhada. Que possamos agora fechar os nossos olhos, respirarmos fundo, para podermos ouvir com concentração as palavras do nosso Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma dessas palavras de Jesus, que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e de tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansietude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidades que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se não houvesse feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-os, pois, ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece muito bem. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Perdoai, então, aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Que as palavras do Evangelho nos cubram na sua sabedoria. Que assim seja.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita na Luz, e a todos que de alguma maneira querem entender, entendem, respeitam o mundo de Kardec. Ontem ainda, preparando essa palestra, me vi revendo o filme de Allan Kardec. Aquele que é o codificador da nossa doutrina e que realmente teve um papel muito importante na história da humanidade. A nossa última palestra, irmãos, postada na semana retrasada, foi sobre um assunto muito difícil, que é interromper a vida, tirar a vida. Hoje, o assunto também é difícil, mas por outra maneira de ver, que é sobre o perdão. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá o item bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Muitas vezes, essa parte do capítulo 10 é lido antes das palestras para uma grande reflexão, uma reflexão que normalmente vem seguido de uma palestra e depois de um passe. Como nada é por acaso, hoje nós temos aqui, observando essa gravação, pessoas que procuram entendimento, procuram de várias maneiras entender por que existe o mundo de Kardec. Perdoai para que Deus vos perdoe. Talvez se eu fizesse uma lista, junto com o meu querido professor Newton, sobre palavras difíceis de serem aplicadas, entre as 10, sempre terá ou vai aparecer a palavra perdão. O ser humano tem uma dificuldade incrível de perdoar em várias áreas da vida. O perdão é algo histórico. Eu sempre não deveria citar, mas cito, que como profissionalmente eu trabalho com história, é meio difícil para mim desatrelar a história do homem, a história do mundo e a história da fé. Certa vez, o apóstolo Pedro, ele indagou Jesus Cristo sobre o perdão. E o mestre, como sempre, citava palavras-chave para que, como Pedro e todos aqueles que lá estavam, aprendesse a perdoar, desde uma pequena ofensa até as coisas mais graves. E Jesus falou em misericórdia e em ser pacífico. Eu diria aos senhores, atentai bem, quantas pessoas você conhece que você poderia colocar a palavra misericórdia no seu vocabulário? E mais ainda, ser pacífico. Porque, a não ser que eu esteja entendendo errado a própria história da humanidade, a história com H, ao contrário de pacífico, a nossa história é feita de muito ódio e rancor. E pode acreditar que esse ódio e esse rancor levaram a humanidade ao extremo da loucura, do ódio, e que fez desencarnar milhões de pessoas. Quando você vê uma cena como marcou essa semana, o desencarne de 5 pessoas numa aeronave, no qual uma era uma cantora famosa, você se sensibiliza. 5 almas. Eu estou falando de 50 mil, 500 mil, milhões. Um exemplo clássico e terrível foram as 2 guerras mundiais. E para quem não gosta, não acompanha e não teve oportunidade de entender, foi um pequeno surto
de ódio e rancor de Adolf Hitler e de Benito Mussolini que levaram ao desencarne de 60 milhões de pessoas. Eu falei 60 milhões de almas. Meu caro professor, e como é que nós poderíamos trabalhar o perdão dentro da casa espírita, dentro do dia a dia, dentro da nossa vida comum, naquelas rotinas insuportáveis que todos nós temos que passar, porque nós trabalhamos, estudamos, temos amigos, familiares e vizinhos, que muitas vezes, entre esses grupos, há alguém que causa em você sentimentos horrorosos. Reconciliar-se com os adversários. Essa seria a frase número 1. E veja como é difícil. Alguém lhe ofende, alguém lhe calunia, você fica cheio de rancor e mágoa, você não perdoa a pessoa, às vezes até você diz que perdoa, mas no fundo você não perdoa. E como eu vou me reconciliar com os adversários? Tudo é uma questão de tempo. A vida é o tempo. Chico falava sempre que nós não... E fala, isso é replicado em redes sociais, porque nós, espíritas, estamos nas redes sociais. Nós temos que ver o que acontece no mundo digital. E uma das frases que eu mais vejo as pessoas curtirem, compartilharem, é aquela de Chico que diz que nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um futuro melhor, desculpe. Do presente para o futuro melhor. E você que está aí me assistindo, nesta quarta-feira à noite pelo YouTube, você deve estar imaginando o quanto é difícil se reconciliar com alguém que lhe tanto magoou. E por que seria tão importante, meu caro, essa reconciliação? Porque, segundo aqueles que se aprofundam no mundo de Kardec, nós levamos sentimentos da vida para o além-túmulo. Um exemplo bem claro, e eu vos convido a conhecer, quem não conhece, vai conhecer. Ano que vem, se tudo der certo, voltaremos às nossas rotinas. Venha ao Ana Luz ou a alguma casa espírita e conheça o processo de apometria. A apometria é a ciência das vidas passadas. Eu afirmo aos irmãos que aqui estão me escutando, vendo e pensando, que é tão certo que nós levamos os sentimentos da vida para o além-túmulo, que parte dos seus problemas, das suas obsessões e dos seus tropeços nessa vida tem vínculo com vidas passadas. Eu já comentei isso em outras palestras, mesmo palestras de outros temas, que eu sou um testemunho de fé das apometrias que fiz e que descobri os problemas do passado. Por isso que Jesus... essas citações não são minhas, irmãos. Abre aspas, pontinho, alguém disse, alguém escreveu, alguém citou. Não sou eu. Quem somos nós para dominar a verdade absoluta? Jesus disse, certa vez, ide vos reconciliar com o vosso irmão. Muitas pessoas não conseguem se conciliar nem com o irmão de sangue, da família, que divide um quarto na casa ou uma mesa de trabalho na empresa. Imaginai como é que vai reconciliar com pessoas que não têm tratativa. E é importante, não julgueis a fim que não sejam julgados. Outra grande frase do nosso amado Chico: não julgue as pessoas, não faça às pessoas o que você não gostaria que fizesse com você. Aquele que estiver sem pecados,
que atire a primeira pedra. Uma das maiores citações bíblicas, talvez, do mundo. Mas o perdão é difícil. Muito difícil. E sempre como faço e gosto de fazer dentro dos assuntos possíveis, que é assunto que não dá, eu gosto de falar em pequenas histórias reais sobre os assuntos que trato. Então, se hoje é o perdão, eu vou falar duas curtinhas para nós fecharmos todo o nosso pensamento. A primeira é espírita, do Brasil. Nos anos 30, vi uma senhora no interior de Minas Gerais, aliás, de Goiás, na época que o gado zebu começou, algumas pessoas fizeram fortuna. Essa senhora era uma dama da cidade. E essa senhora era muito católica. Até que um dia ela começou a ver coisas. E tem pessoas que quando começam a ver coisas procuram a casa espírita para entender o porquê que veem coisas. Sentem coisas. Levada a um grande médico, o médico disse que ela podia ter tido um surto psicótico, etc, 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 não considerando a parte espírita. Desculpe pela... Falei muito essa semana. E o que aconteceu, meu caro professor? Essa pessoa acabou sendo encaminhada para um centro espírita pequenininho que havia na cidade naquele tempo. Paz, meus senhores, a dama da cidade deixou de frequentar a cadeira número 1 da matriz da cidade, onde ela era uma verdadeira estrela dentro daquele pequeno município, e se embrenhar numa pequena casa de sapê que fazia as pequenas sessões. E lá ela começou a receber espíritos, entre eles alguns espíritos de grandeza, e começou, com o dinheiro que tinha, a fazer a caridade. Ajudar os pobres, estudar, entender, perdoar, porque a nossa frase número 1 é fora da caridade não há salvação, que pode ser entendida de várias maneiras. Só que, ao mesmo tempo que essa pessoa melhorou, no sentido espiritual, aqueles que a bajulavam não entenderam assim. Professor, eu só não estou entendendo o que essa história tem a ver com o perdão. Ela não acabou ainda. Certa vez, depois de se autodeclarar uma espírita, como todo ano, todos nós temos o nosso aniversário. E uma amiga entre aspas, mandou para a casa dela no dia do aniversário um pacote que era um jarro de porcelana com um cartão. Ela recebeu aquilo, abriu o pacote, era uma caixa, tirou o jarro e vinha um cartão. O cartão dizia o seguinte: aqui está o presente que você merece. Ponto. Havia dejetos humanos dentro do jarro. O que ela fez? Horrorizou, quebrou o jarro, saiu gritando, xingou a ex-amiga? Não. O tempo passou e no ano seguinte, no aniversário desta suposta amiga, provavelmente a bajuladora da igreja, ela enviou um pequeno buquê de rosas vermelhas, para a amiga com um cartão. E esse cartão dizia: cara amiga, aqui está o que tu mereces. Ano passado, mandaste um presente para mim. O que fiz com ele? Coloquei os dejetos no jardim e dos dejetos nasceu uma pequena roseira. E nessa roseira nasceu uma rosa. E esta rosa que eu estou devolvendo, porque tu mereces. Quem perdoou quem? Quem fez a ofensa a quem? Professor, mas isso é um caso muito raro.
É um caso que o senhor está contando de alguém que abraçou o amor de Kardec e entendeu o peso que não é perdoar. Muito bem. Então, o professor Júlio vai dar um exemplo gigante de alguém que faleceu, desencarnou aos 95 anos e que não era espírita. Quem? Nelson Mandela. Nelson Mandela, líder negro da República Sul-Africana, conhecida no Brasil como África do Sul, quando da lei severa do apartheid naquele país, onde os brancos matavam negros como se mata baratas, ele foi preso e condenado a 27 longos anos de prisão numa pequena ilha que ainda existe lá, hoje virou um museu. Desses 27, 16 ele passou numa pequena solitária, uma caixa de concreto. Não preciso dizer que o verão a África é insuportavelmente quente, a comida baixíssima qualidade, ele emagreceu no primeiro ano 35 quilos, pegou tuberculose e quase morreu. O tempo passou e o mundo passou. E quando eu digo que nada é por acaso, aprendi isso com muitos irmãos nesta casa que aqui estou, literalmente, a vida deu uma volta. O apartheid é derrubado por pressão internacional e Mandela é solto. Quando Mandela foi solto, ele já era um homem de alguma idade. Poderia ter se exilado em qualquer país da África, talvez até vindo para o Brasil, e vivido o resto da vida na tranquilidade do seu lar. Não. Ele volta à política. Entra para a política. Derruba o apartheid finalmente. E é candidato a presidente da República no seu próprio país. E quis o destino que ele se tornasse o primeiro presidente negro de um país africano chamado África do Sul. Só não entendi onde é que o senhor vai chegar com o perdão. História muito legal do Nelson Mandela, hein, professor? Aí é que vem o X da questão. Feito a eleição, que muita gente achava que ele poderia ser morto durante a campanha, não foi. Que ele, ganhando, não assumiria, ele assumiu, e assumindo poderia fazer alguma coisa muito terrível contra os seus algozes. Sabe o que aconteceu com ele, meu caro? Atentai. Ganho a eleição, a posse, e depois da posse há um jantar, que aliás é feito em 99% dos países do mundo, isso é uma... Todo mundo quer celebrar uma vitória, um momento especial. E quem foi convidado a sentar de cada lado do então presidente eleito da África do Sul, Nelson Mandela? De um lado a sua esposa, do outro lado a sua mãe. Não. Do lado um filho, do outro lado outro filho. Não. Do lado direito um carcereiro, do lado esquerdo outro carcereiro. Sério, professor, que isso aconteceu? Aqueles que o vigiaram durante tantos anos e que poderiam ter liquidado de sua própria vida. Até onde vai o perdão? Se você acha que não pode fazer como Nelson Mandela, de perdoar um grande fato, pelo menos tente ser mais pacífico, mais misericordioso, porque alguém está lhe observando. E pode acreditar, quem perdoa recebe em troca muito, muito mais do que o perdoado. Eu desejo a todos uma boa noite, muito obrigado pela atenção
e até a próxima. Fique com Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Que as palavras ditas aqui encham o coração de cada um de vocês de paz, de amor e de bondade. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas e reconhecimento. Senhor, fortalece a nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será inevitavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, recolham-se nesse momento abençoado, fechem os seus olhinhos, tragam a imagem do nosso Pai na mente de cada um de vocês. Ergam os seus braços e com a mais profunda verdade façam seus pedidos a Ele. Peçam ao Pai amado que derrame sobre cada um de vocês a cura, o amor, a paz, as virtudes. Atendei, Pai, o pedido de cada um desses filhos que está nesse momento aqui, te pedindo a Tua graça. Dai a eles, Pai amado, forças para continuarem a sua caminhada, para que eles possam, Pai, buscar sempre a fé, a esperança junto a Ti, porque eles são merecedores, Pai, mesmo sabendo das dificuldades dessa passagem terrena, mas eles, Pai, estão aqui, de coração aberto, pedindo, te rogando, que Tu não esqueças de cada um deles. Acolhei, Pai, os vossos pedidos, pois eles são merecedores, Pai amado, diante da Tua bondade infinita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o Teu reino. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Mestre, dai em abundância para esses filhos e seus familiares a Tua graça e o Teu amor infinito. Que assim seja, Senhor, que assim seja.